Ó, se você tivesse que escolher entre uma dessas duas carteiras que eu estou mostrando aqui, qual você escolheria? Quero que você diga aqui nos comentários. Você preferia a carteira A ou a B? Qual que é a diferença? Olha só. A carteira A, ela dá um retorno anual de 30% ao ano. Já a carteira B, 40% ao ano. Olhando só para o retorno fica fácil, né? Eu vou escolher a carteira B. Porém, toda carteira de renda variável, principalmente, ela tem um risco envolvido. A carteira A, o risco é 15%, ou seja, chance de dar tudo errado e você não ganhar os 30% e ainda perder tudo. Essa chance é de 15%. Já na carteira B, o risco é maior, é 20%. Ou seja, de cada 5 investidores que optam pela carteira B, um perde tudo. E aí? O que você escolhe? Diz aqui nos comentários, a carteira A ou a B? Decisão difícil, né? Porém, a gente tem uma solução aqui. Olha só as outras duas carteiras que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, Markowitz resolve esse problema que a gente encontrou aqui, ó, nas primeiras carteiras. E aqui, com a solução de Markowitz, eu tenho a carteira A gerando 30% ao ano de retorno e a carteira B 40% de retorno. Só que as duas têm um risco de 15%. E aí, qual que você escolhe? Agora ficou muito fácil, né? É óbvio que todo mundo vai escolher a carteira B, porque eu vou aumentar o meu retorno sem aumentar risco. Exatamente isso que eu vou ensinar você a fazer na aula de hoje, seguindo todos os princípios de Harry Markowitz. Então, olha só o que nós vamos trabalhar aqui. O que é a teoria de Markowitz? Como você, investidor, deveria usar isso, né? Quem foi Markowitz? Vamos falar um pouquinho dele. Como utilizar a teoria para melhorar seus investimentos? Então, eu vou mostrar na prática aqui, vou mostrar como que eu, Leandro Cabral, especialista em investimentos, eu utilizo dessa ferramenta para melhorar os meus investimentos e dos meus clientes. Quais os pontos fracos da teoria? Porque nenhuma teoria é perfeita, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, né? Quem que foi o senhor Markowitz? Harry Markowitz nasceu em 1927 e faleceu no ano passado, em 2023, tá? E esse cara marcou o mercado praticamente, e a gente divide o mercado em duas eras, né? Pré-Markowitz e pós-Markowitz, porque o cara simplesmente criou, ele foi o criador da teoria moderna de portfólio, ou seja, tudo aquilo que se conhecia antes de Markowitz, a forma de montar uma carteira de investimentos e gerenciar, ela foi modificada depois que essa figura muito importante aqui, Harry Markowitz, surgiu com a teoria moderna do portfólio, tá? E ele escreveu um paper em 1952, inclusive eu estou aqui com o paper original, para não dizer que eu estou só copiando na internet, eu peguei o paper original em inglês, tá? Que parece que foi digitado naquelas máquinas de datilografia, né? Peguei o paper original que Harry Markowitz escreveu, eu estudei, tá? Todo esse paper aqui em inglês mesmo, prefiro não traduzir para não ter viés, estudei em inglês e, cara, tirei as minhas conclusões, joguei tudo isso numa planilha de Excel pra gente ver. Olha só, conta maluca aqui, né? Só o Leandro mesmo pra fazer uma coisa dessa pra vocês, né? Mas vou dar tudo mastigadinho. Então esse cara, ele escreveu esse paper em 1952, foi Nobel de Economia em 1990 e ele também era professor da Universidade da Califórnia. Então não era pouca coisa não, né? O homem tinha café no bule. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer aqui com vocês, eu vou mostrar na prática já o princípio, o grande valor da teoria do portfólio moderno. E basicamente, o que o Harry Markowitz defendeu é o seguinte, que sempre que a gente olha uma carteira de investimentos, a gente tem a possibilidade, se a carteira ainda não está com o portfólio perfeito que ela deveria estar, né, com os pesos ideais que ela deveria estar, se essa carteira ainda não está dessa forma, a gente tem a possibilidade de aumentar o retorno da carteira sem subir o risco, tá? Que foi justamente isso que eu mostrei aqui, ó. Eu peguei a carteira A, tinha 30% de retorno e 15% de risco. Não tinha teoria de Markowitz ainda. Aqui, compartilhando com vocês, né? 30% de retorno e 15% de risco, sem teoria de Markowitz.
Aí eu peguei, fiz os ajustes necessários, de acordo com o que eu vou mostrar para vocês aqui já já, e a minha carteira, simplesmente fazendo ajustes percentuais nas ações, nos fundos imobiliários que tem lá, a carteira subiu para 40% ao ano e continuou com 15% de risco. Como é que Markowitz descobriu essa façanha? Como que a gente faz isso, né? Então, olha só, eu tenho um exemplo aqui que eu vou explanar a teoria aqui para que você entenda esse gráfico aqui, tá? Esse gráfico mostra o quanto a gente pode ter de benefício ao fazer um ajuste na carteira, uma boa diversificação. Já vou explicar esse gráfico aqui, mas primeiro eu quero que você entenda a teoria, como que esse gráfico funciona, né? Então, olha só, para a gente chegar naquele gráfico ali, o que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, do ano de 2019 a 2024, tá? Só um exercício para a gente jogar toda a teoria na prática. E eu peguei os dados históricos de variação de preço da Vale e da Petrobras. Depois eu fiz isso também, ó, com o Ibov versus o IFIX, a VEG e a Petrobras e a VEG e a OIBR, tá? Vou chegar lá. Primeiro para você entender aqui. Comparei a Vale com a Petrobras. Então, olha só. Peguei a variação anual, tá? Quanto que variou por ano? Por exemplo, em 2019 a Vale subiu 6,66%. Depois em 2020 ela tinha subido 70% e 47%. E por aí vai. Fiz isso aqui. Puxei os dados históricos da Vale e também os dados históricos da Petrobras. Considerei um portfólio médio aqui, 50-50%. Tá? Tudo isso aqui dentro do que está aqui no paper original. Não tem nada inventado na minha cabeça. Tá? Tudo de acordo com o que manda no paper original escrito por Markowitz. E aí eu tenho aqui o portfólio, a variação média do meu portfólio. Beleza. Agora eu entro com alguns dados estatísticos aqui, tá? Calculo a média, a variância, né? Quem entende de estatística aí vai entender o que eu fiz aqui. Mas principalmente o que mais importa pra gente aqui, ó, é o desvio padrão, tá? Por quê? O risco de uma carteira, Markowitz considerou o risco como o desvio padrão. Basicamente, o desvio padrão é qual que é a chance que existe de fugir da média, certo? Então, por exemplo, eu cheguei que a média de variação de preço da Vale nos últimos 6 anos, aqui que eu peguei de 2019 até 2024, a média aqui, ó, ficou em 14,4%. Só que existe uma chance de 28% de ela fugir dessa média aqui. Basicamente, é isso aqui, né? A grosso modo, o que é o desvio padrão, tá? Então, beleza, eu vou pegar o desvio padrão porque está relacionado com o risco. Se a gente for olhar direto para desvio padrão, eu chego à conclusão que o desvio padrão da Vale é 28%. Isso aqui eu calculei, através do próprio Excel calcula para mim, tá? E calcula com base nessa variação aqui, né? O desvio padrão da Vale é 28% e o desvio padrão da Petro é 32%. Ou seja, o risco de investir na Petrobras é maior do que a Vale. Não estou dizendo agora, não estou dizendo daqui para frente, mas quando eu comparo os históricos de 2019 até 2024 de Petro e de Vale, eu chego à conclusão, matematicamente falando, que foi mais arriscado investir na Petrobras do que na Vale, certo? E eu consigo ver isso pelo desvio padrão. Isso aqui é fundamental e nós vamos jogar isso aqui na planilha daqui a pouco, vocês vão entender. Outra coisa aqui, nós vamos ver a covariância. O que é a covariância? Por exemplo, imagine aqui comigo que uma ação ela subiu 10%, certo? Quanto que a outra sobe? 10% também? Ou sobe 20%? Ou sobe 30%? Sobe, não sobe? Quando eu tenho que uma ação sobe e a outra sobe na mesma proporção, elas têm uma covariância perfeita. Ou seja, tudo que uma sobe, a outra sobe. Beleza? E eu consigo ver aqui que a covariância das duas é negativa. Isso é bom, significa que quando uma sobe, a outra cai. Aqui eu consigo trazer diversificação para a carteira. Outra coisa, correlação. A correlação, ela também vai me dizer o quão relacionado está o movimento do preço das ações. Se eu tenho que uma ação ela sobe, a outra sempre sobe, depois ela cai, a outra sempre cai, elas estão perfeitamente correlacionadas. A alta de uma gera alta na outra, a queda de uma gera queda na outra. Quando eu tenho isso aqui, ó, uma sobe, a outra desce, uma sobe, a outra desce, eu tenho uma correlação perfeita também, só que inversa, negativa.
Quando eu tenho assim, ó, uma loucura, uma sobe outra, daqui a pouco desce, uma outra não desce, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A minha correlação é zero, ou seja, uma não tem correlação nenhuma com a outra, são coisas totalmente independentes. Quando eu tenho correlação, e essa correlação é negativa, ou seja, uma subiu, a outra caiu, isso me ajuda na diversificação de acordo com Markowitz. E nós vamos usar isso aqui na planilha. E eu vejo que existe uma correlação negativa aqui. Ó. A correlação vai de 0 a 1 ali, né? De praticamente 48% essa correlação negativa entre Vale e Petro. Ou seja, isso aqui me diz, quando eu tenho um sinalzinho negativo aqui, ó, em covariância, correlação, que eu consigo diversificar a carteira com esses dois ativos. Vamos lá. Dando continuidade aqui, eu vou para o segundo passo, beleza? Eu vou pegar esses dados aqui, ó, vou utilizar eles, joguei tudo na planilha aqui. E aqui eu tenho o quê? O retorno. E eu vou simular agora 10 carteiras diferentes, 10 diversificações diferentes. Para você entender, a primeira carteira eu tenho 100% em Petrobras e eu não tenho Vale na carteira. A segunda carteira eu equilibrei um pouquinho, eu botei 90% na Petrobras e 10% na Vale, 80, 20, assim vai até inverter. A última carteira aqui eu tenho 100% do meu patrimônio na Vale e não tenho nada na Petrobras. De acordo com essas carteiras aqui, que é isso que eu vou jogar nesse gráfico, eu já vou explicar ele, de acordo com essas 10 possibilidades de carteira, eu vou calcular o retorno médio de cada carteira e eu também vou calcular o desvio padrão de cada carteira. Olha que interessante o que eu vou encontrar aqui. Eu vou conseguir sempre comparar o retorno com o risco, que tem a ver com exatamente isso que eu mostrei para vocês no começo desse vídeo. Olha só, carteira A, 30% de retorno e 15% de risco, certo? É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, ó. Primeira carteira aqui, ó, né? Vale 0 e Petrobras 100%. Eu teria uma chance de ganhar 32,79% ao ano, tá? Que tá aqui, isso aqui, ó. Da onde que eu tirei isso? Tirei daqui, ó, tá? 32% é o retorno médio da Petrobras. Aliás, aqui, ó, 32,79, tá? É a média do retorno. E qual que é o risco disso dar errado? Tá aqui, ó, desvio padrão, 31,86, que eu tirei daqui, ó, que é esses 32, o desvio padrão. Agora eu vou equilibrando isso, misturando a Vale com a Petrobras. E aí ele vai variando. Eu peguei tudo isso aqui, tá? E jogo nesse gráfico aqui, ó. Que, se vocês jogarem aí no Google, portfólio moderno de Markowitz, vai aparecer esse gráfico aqui o tempo todo para vocês. Talvez você nunca entendeu, mas agora você vai entender. O que esse gráfico aqui quer dizer, gente? Olha só. Embaixo, indo para a direita aqui, ó, eu tenho o risco da carteira, certo? Aqui embaixo. E aqui eu tenho o retorno que essa carteira me possibilita. Pensa aqui comigo. 14,4%. Isso aqui é o retorno que eu vou conseguir nesse primeiro ponto aqui. Qual que é essa carteira? Tá aqui, ó. 14,4%. Eu vou colocar em amarelo aqui para você não perder o que eu estou falando. Aqui, ó. 14,40%. Ou seja, esse aqui é o retorno que eu vou conseguir investindo 100% na Vale. Então estaria aqui, ó, linha verde aqui, que é o meu retorno, 14,40%. E aqui essa linha vermelha eu vou deixar aqui, ó, para a gente não se perder, que é o meu risco, tá? Então olha só, quanto mais para cá, mais risco eu estou correndo, maior a chance de dar errado. Quanto mais para a esquerda, menor meu risco. O meu risco está aqui, ó, bem no cruzamento do ponto. Quanto mais para cima, maior meu retorno. Quanto mais para baixo, menor meu retorno. Esse cruzamento aqui, ó, de 14,4%, aqui, ó, 14,4%, significa que eu estou investindo 100% do meu patrimônio, vou deixar tudo em amarelo aqui, ó, na Vale, certo? Ó, 100% na Vale e 0% em Petrobras. Então, aqui você começa a entender a importância de uma diversificação na carteira, tá? Porque Markowitz diz assim, beleza, tudo bem, você está investindo 100% na Vale, você gosta muito da empresa, mas se eu te disser que você pode melhorar o retorno da sua carteira sem aumentar o risco dela, que é exatamente o que a gente viu aqui, ó, a solução de Markowitz. Ele pegou uma carteira de 30 e levou para 40 e o risco ficou em 15, não mudou. Como é que a gente vai fazer isso aqui investindo em Petro e em Vale? Olha só,
eu não posso mexer no risco. O risco é o quê? A linha vermelha. Vocês conseguem perceber que existe um ponto lá em cima? Porque olha só, essa linha azul vai para lá e volta. Existe um ponto lá em cima que cruza de novo. Então não faz o menor sentido eu investir numa carteira que está no ponto de baixo. Porque eu consigo passar para o ponto de cima sem aumentar o meu risco. Então eu vou pegar essa linha verde e eu vou botar lá em cima. Eu aqui não vou ficar com a carteira de baixo, eu quero essa carteira aqui de cima. Quanto que é o retorno que eu consigo nessa aqui, ó? 30,95. Vamos ver onde é que está esse retorno aqui? 30,95. Vamos lá. Retorno médio aqui, ó, 30,95. Gente, tá aqui, ó, nessa linha. Então deixa eu cruzar isso aqui, ó, e vou colocar em verde para a gente não se perder. Olha que magnífico isso aqui. As regras de Markowitz, a matemática de Markowitz me disse o seguinte, que baseado, olha só, isso aqui não é o que você vai montar agora olhando para o futuro, e nós vamos falar mais disso nessa aula ainda, baseado nas regras de Markowitz e baseado no histórico que eu estou levando em consideração aqui de 2019 até 2024, a melhor combinação de uma carteira que só tenha Vale e Petrobras seria 10% na Vale e 90% na Petrobras. E se você me dissesse, poxa, Leandro, mas para ter só 10% na Vale, seria melhor eu ter tudo em Petrobras já. Se você tiver tudo em Petrobras, você vai chegar nesse ponto aqui, ó, que é o 32,79, certo? Tá aqui em cima, ó, 32,79. O que acontece? Eu vou elevar o meu risco para cá. Olha o quanto eu aumentei o meu risco e eu vou aumentar só um pouquinho o meu retorno. Até que ponto isso compensa? Então, um ponto bom seria aqui. Por quê? Porque se você estava investindo só em Vale, você colocou 10% você colocou 90% de Petrobras, tá? E você já levou, correndo o mesmo risco, você levou seu retorno lá para cima. Agora vamos explanar um pouquinho mais isso aqui. Calma que senta aí, prepara a pipoca, faz o cafezinho, porque tem muita coisa ainda para a gente explanar aqui. E veja bem, gente, o meu objetivo aqui, o que eu quero que você saia dessa aula preparado é entendendo a grande importância da diversificação. Você não precisa aplicar essa tabela aqui, fazer esse cálculo aqui na sua carteira. Não precisa. Mas com essa teoria aqui de Markowitz, tá? Que eu uso isso aqui para ajudar os meus clientes da consultoria a montar carteira, por exemplo, é uma das ferramentas que eu tomo como base, Markowitz, tá? Para você ver que não é coisa da minha cabeça, montou de qualquer jeito. Não, existe todo um estudo complexo por trás. O meu principal objetivo aqui é que você saia dessa aula entendendo a importância de diversificar uma carteira e o quanto você pode estar deixando dinheiro na mesa sem necessidade pelo fato de não diversificar. Você está correndo risco à toa com retorno baixo. Você pode melhorar muito o retorno da sua carteira sem aumentar o risco. Mas vamos continuar aqui. Imagine que você é um tipo de investidor que você me diz assim, vamos primeiro voltar aqui, ó, vamos voltar para 14, 40%, ou seja, linha amarela. Você está investindo 100% em Vale, mas você me diz assim, pô, Leandro, sabe que eu não estou confortável com o meu risco, sei lá, cara, mudei a minha forma de investir aqui, eu quero ser um investidor mais conservador. Como é que eu posso melhorar a minha composição da minha carteira? Olha só, essa linha aqui se chama fronteira eficiente. Eu sempre devo trabalhar perto da linha para eu ter a melhor diversificação possível de acordo com Markowitz. Se você quer ter Vale na carteira e você quer colocar uma segunda empresa, que nesse nosso exemplo aqui é a Petrobras, tá? O que dá para a gente fazer para melhorar? Eu posso puxar o risco para o mínimo possível aqui, ó. Então, o mínimo risco que eu consigo com essas duas ações, de acordo com o histórico, é 15% de risco. Já melhorei, eu estava lá perto de 30, 27, vou puxar para 15. Isso aqui é para um investidor conservador. Então eu vou subir a minha linha de rendimento, eu vou ter que pegar uma dessas duas linhas aqui, ó, 21,76, 23,60. Onde que está o 23,60 aqui, ó? Olha só, tá bem no meio. Então eu vou até mudar de cor aqui, ó. Vamos botar uma corzinha diferente nela aqui. Vamos colocar um azulzinho aqui, ó. O que quer dizer isso aqui, gente? Isso aqui quer dizer que um investidor que ele busca
mais proteção, ele está aceitando abrir um pouquinho mão de retorno para buscar proteção, ele deveria ter 50% em Petro, 50% em Vale. Mas olha que interessante, a gente partiu daqui, ó, o cara chegou aqui até mim dizendo, pô, Leandro, eu só tenho Vale na carteira, não estou confortável, preciso de mais segurança. Eu não só vou entregar segurança para esse seguidor, para esse cliente, como eu também vou entregar rendimento. Eu vou dizer, beleza, vamos ver como é que está o seu risco hoje da sua carteira. Eu cheguei lá, ó, o seu risco está em 27%. Tem 27% de chance de dar tudo errado. Eu consigo te ajudar aqui, ó, e puxar esse risco para 15%. Tá bom? Ele vai dizer, nossa, tá ótimo, né? Pô, tava com 27, agora estou em 15. Calma, não parou por aí. Eu consigo também elevar o teu retorno de 14,4% para 23,6%. Tá entendendo a importância da diversificação? Isso aqui é óbvio que eu fiz com 2 ativos, porque se eu fizer com 3, 4, 5, 10, daria uma carteira gigante, quase impossível de eu simular isso aqui no Excel de uma forma que vocês conseguissem entender o conceito por trás da teoria de Markowitz, entendeu? Porém, tem softwares, né, que eles calculam, você joga toda a tua carteira lá, se você tem 10, 15, 20 ações, você joga tudo dentro do software e ele vai te dar a composição perfeita de acordo com as regras de Markowitz. E às vezes ele até diz assim, ó, essa empresa aqui não tem por que ter na carteira. E eu vou mostrar um caso desse, tá? Por exemplo, Oi e VEG. Quando a gente chegar aqui, vocês vão entender por que não faz sentido ter as duas na carteira. Mas vamos lá. Agora, olha só, aqui já deu para entender, né? Pensa uma coisa comigo, uma coisa que quando a gente olha aqui, ó, a linha da fronteira eficiente de Markowitz, veja que não faz o menor sentido, gente. Deixa eu inserir um negócio aqui para vocês entenderem. Ó, pegar o quadradinho aqui, ó. Não faz o menor sentido você ter uma carteira aqui, ó, nesse espaço. Sabe por que não faz? Porque qualquer carteira que esteja aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho uma carteira aqui, ó, nesse pontinho. Ó, minha carteira está aqui. Eu não vou mexer com o risco, mas eu vou mexer com a diversificação e eu levo o retorno para o ponto de cima. Ah, Leandro, minha carteira está nesse outro ponto aqui de baixo. Mais uma vez. Quer manter risco? Não, tudo bem, o risco está aceitável para mim. Então a gente mexe nos percentuais da carteira e leva o retorno lá para cima sem mexer no risco. Então não faz o menor sentido você ter uma carteira que esteja em um desses pontos aqui embaixo, porque basta você ajustar percentuais e você passa para o ponto de cima sem aumentar o risco. Fantástico isso, não é? Fala sério. Como é que você não sabia disso antes, né? Vamos lá. Existe uma coisa aqui que foi uma evolução da carteira de Markowitz que eu faço questão de mostrar para vocês, tá? Eu vou deixar agora essas flechinhas um pouco de lado e nós vamos chegar nesse ponto aqui, que é a Capital Market Line, ou seja, a linha de mercado de capitais. Por que a gente usa isso? E eu uso isso aqui também para pensar como que eu vou ajudar meus clientes aqui da consultoria a montarem uma carteira que faz total sentido para eles. Olha só, eu vou inserir aqui no gráfico essa conta aqui. Primeiro deixa eu te explicar. O que eu fiz aqui, né? Existe um ativo no mercado que ele tem risco zero. É o ativo livre de risco. O ativo livre de risco que a gente tem hoje são os títulos do Tesouro, né? O pré-fixado é o que mais serve como base. Eu até coloquei aqui, ó, risk free, ou seja, livre de risco. Está em torno de 11%, né? O título pré-fixado ali quando eu gravo esse vídeo. O que isso aqui significa, gente? Que se a gente for botar dentro desse gráfico aqui, ó, um ativo livre de risco, significa que ele vai estar mais ou menos aqui assim, ó, tá? Deixa eu até pegar aqui, ó, para você entender o que eu estou falando. Ó, deixa eu pegar aqui um círculo aqui, ó, ele vai estar mais ou menos aqui assim, né? Ó, nesse ponto, tá? Como assim, Leandro? Veja bem, o ativo está entre 10% e 20% de retorno, está em 11% aqui, né? Só que o risco dele quanto que é? Fica bem em cima da linha aqui, ó. O risco é zero. É livre de risco. Então, às vezes eu tenho um cliente, né, que ele chega e diz, olha, eu estou com 100% do meu patrimônio na renda fixa, porque eu não sou adepto ao risco, eu não gosto muito de correr risco. Mas só que eu estou querendo começar a investir nas ações, para aumentar um pouquinho o meu risco. Então, nós vamos fazer o seguinte, beleza, vamos montar uma carteirinha de ações com os pesos que faça sentido para a gente pegar um ponto aqui, ó, que esteja
bem interessante, né? Uma distribuição que eu pegue um dos melhores pontos aqui, uma boa relação de risco-retorno, certo? E se eu for ver a melhor relação de risco-retorno, eu uso um outro indicador, que é chamado índice Sharpe. Quanto maior, melhor essa relação. E é justamente na linha azul aqui, ó, 155,14 é o melhor índice de Sharpe que eu tenho. Ou seja, relação 50%, 23,60. Esse ponto aqui, ó, tá? Esse ponto aqui, ó, vou até criar uma outra bolinha aqui. Deixa eu dar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou colocar aqui, ó, 23,60. E eu vou mudar isso aqui para verde, tá? Deixa eu ver se eu consigo mudar essa bolinha aqui para verde. Ó, pronto. Mudei para verde essa bolinha. Esse aqui é o melhor ponto que eu consigo dessa carteira, né? Então eu vou falar para o meu cliente, ó, beleza, nós vamos montar uma carteirinha assim para você, ó, tá? Só que você não vai ter 100% na renda variável. Por quê? Porque o cara tá risco zero. E nesse ponto aqui, qual que é o risco? 15. Aí eu vou chegar, eu vou analisar o meu cliente e tal, né? Você que está me ouvindo aí, você vai ter que estar entendendo o que eu estou falando. Você tem que pensar da mesma forma. Você tem que pensar, cara, o que você prefere? Correr risco zero e ganhar 11%? Ou você prefere correr risco 15 e ganhar 23,6%? Talvez você me diga assim, Leandro, nenhum nem outro. Eu quero ficar no meio do caminho. Aí entra esse cálculo aqui, ó. Eu posso ter 25% na renda fixa, para manter mais perto do risco zero, eu posso ter 50%, 100% e por aí vai, tá? Aliás, na renda variável, né? Esse aqui é o percentual que eu vou para renda variável, beleza? E aí eu vou adicionar a linha que formaria aqui, ó. Olha só. Então eu venho aqui, selecionar dados, já está aqui, eu só vou mostrá-la para vocês. E formou essa linha laranja. Essa linha laranja aqui é a famosa Capital Market Line, ou seja, a linha do mercado de capitais. Veja que não é tão simples assim de você montar uma carteira, né, bem pensada. Clientes da minha consultoria, eu penso tudo isso aqui para te ajudar a montar a carteira topzinha aí para você. Então, olha só, o cara disse assim, pô, Leandro, eu tava aqui, ó, 11% e zero risco. Eu vou montar essa carteirinha aqui, ó, vou montar essa carteira para ele, certo? Só que ele não quer já chegar correndo 15%. Aí eu vou, tá, quantos que você quer correr de risco? Olha, eu quero correr 5% para começar. Então a gente chega aqui, ó, 5%, nós vamos botar aqui o risco dele. O que isso aqui quer dizer? Para ele correr 5% de risco, nós vamos ter que achar o equilíbrio. Quantos que ele vai ter de renda fixa, quanto que ele vai ter de renda variável nessa carteira, e o retorno dele vai estar aqui, ó, entre 10 e 20, ou seja, vai estar em 15%. Olha só, eu já peguei o retorno da carteira, puxei de 11 para 15% ao ano. Já melhorou. Só que eu adicionei 5% de risco. Passou um tempo, ele disse, cara, eu estou gostando da brincadeira, vamos dar uma pesada na mão aí, eu quero mais retorno, eu quero 20% ao ano na minha carteira, dá? Vou dizer, olha, dá, vamos ver onde é que cruza aqui, ó. Vamos botar a tua carteira aqui. Então agora você vai ter 20% de retorno ao ano, só que o risco é 10%, ou seja, tem 10% de chance disso aí dar errado. E aí, tá preparado? Se ele me disser, cara, tô dentro, Leandro, então show de bola. Até que chega um momento, né, que a gente tá tão experiente que, quer saber, eu não tô nem aí pra renda fixa. Eu quero estar aqui, ó. Aqui no... Opa. Deixa eu deixar essa bolinha de lado aqui agora. Já vou voltar a usar ela. Quero estar aqui no verdinho aqui, ó. Ou seja, esse cara, ele tá na tangente aqui da reta do mercado de capitais, né? Com a carteira ideal aqui, de acordo com o Markowitz. Ele tá na tangente aqui. Então ele vai ter só renda variável. Aí vamos dizer que ele não é mais só um investidor, ele virou um gestor de fundo. O gestor de fundo, gente, ele opera alavancado. Então, se o gestor de fundo ele quiser ter 50% de Petro e 50% de Vale, só que ele pode operar 200% desse risco aqui. Ou seja, esse cara aqui, o gestor de fundo, ele vai operar aqui, ó. E agora presta atenção que eu vou te falar uma coisa muito interessante. O gestor de fundo faz isso aqui o tempo todo. O que um gestor de fundo fez? Ele está buscando um retorno de quantos por cento? Olha só. Deixa eu pegar de novo a minha linha do retorno aqui, ó. Olha só, o retorno é onde que o cara jogou. O gestor de fundo, ele passou acima da reta da fronteira eficiente de Markowitz. Ele jogou lá em cima. Ele está buscando um retorno aqui, ó, que vai dar entre 30 e 40, uns 36, 37% de retorno. E para isso ele está correndo um risco que está aqui mais ou menos no 30%, ou seja, 31% de risco.
Agora, olha só o que eu vou te falar. Às vezes a galera diz assim, porque é loucura operar alavancado, com opções. Um gestor de fundo, ele sabe o que está fazendo, ele fez isso aqui. Por quê? Loucura é o cara que tem o patrimônio dele nessa aqui, ó, 32,79. O que é esse 32,79 aqui, ó? Tá aqui, ó. É o cara que investiu 100% na Petrobras. Veja bem, você investir 100% na Petrobras, você está aqui, ó. Você tem um risco de 32%, certo? E você tem um retorno de 32,8%, que é a linha verde. Aí chega o gestor de fundo e diz, eu não sou nem maluco de ter todo o meu dinheiro na Petrobras. Eu vou ter meu dinheiro dividido entre Petrobras e Vale, meio a meio. Só que eu vou operar com opções também, eu vou operar 200% alavancado, certo? Vou operar em 200% da minha posição. Isso é uma operação mais complexa. Um gestor de fundo que faz isso, eu não recomendo para ninguém fazer isso como pessoa física, eu mesmo não faço como meu investimento, não recomendo para nenhum dos meus clientes da consultoria. Isso aqui é para gestor de fundo, mas eu quero que você entenda a lógica da coisa aqui. O gestor de fundo que ele abre mão de investir 100% na Petrobras, ele investe Petrobras e Vale e 200% alavancado, ele eleva o retorno dele e ao mesmo tempo ele diminui o risco. Por isso que um gestor opera alavancado. Entendeu? Porque pelas regras de Markowitz, melhorou. Agora veja que todas as possibilidades de melhorias só são possíveis por quê? Porque nós estamos diversificando. Porque nós estamos tirando a opção de ter um ativo só, estamos colocando 2. Se você coloca 3, 4, 5, 10, existe um limite. Vou falar ainda nessa aula sobre isso, mas se você aumenta a quantidade, você consegue sempre ir melhorando esse retorno e mantendo o risco, até um certo limite, tá? Vamos fazer uma brincadeirinha, espero que você tenha entendido até aqui. Vamos fazer mais alguns exercícios com essas outras comparações aqui, ó. O IBOV e o IFIX, depois eu quero pegar a VEG e a Petrobras, a VEG e a Oi, e depois eu vou mostrar como é que você vai como que funciona isso no ajuste de uma carteira, tá? Vamos lá. Olha que interessante. Mesma coisa aqui, né? Eu peguei os dados um pouquinho diferente. Então eu trabalhei de 2013 até 2024 aqui o retorno do IBOV e do IFIX, beleza? Segue o mesmo princípio, achei desvio padrão, achei covariância, achei correlação. Olha que louco isso aqui, galera. A covariância e a correlação, vou deixar em amarelo aqui para você não se perder. A covariância e a correlação estão positivas. Significa que é o tipo de investimento que, de acordo, presta atenção no que eu estou falando, tá? Não estou dizendo que você deve fazer isso, mas de acordo com as regras de Markowitz, não faz sentido você ter ações e fundos imobiliários na carteira. E a gente vê isso de acordo com os números dos últimos 10 anos. Por quê? Porque existe uma correlação e uma covariância positiva entre eles. O que isso quer dizer? Quando um sobe, o outro tende a subir. Quando um varia forte, o outro tende a variar forte também. É isso. Vamos ver como é que ficou no gráfico? O que eu tenho? Mesma coisa que o exemplo anterior, eu fiz várias carteiras. Uma carteira que você está 0% IBOV, 100% investindo em IFIX, que são os fundos imobiliários, né? Depois 10,90 e 20,80 e assim vai até que eu tenho uma última carteira que é 100% IBOV e somente 0% no IFIX. Ou seja, nada no IFIX, né? E aí eu tenho a primeira carteira aqui, ó. A primeira carteira, vamos colocar aqui embaixo. Eu tenho um risco que está mais ou menos aqui no 15, né? E eu tenho um retorno de 7,42. Quem que é esse aqui, ó? 7,42. Essa aqui é uma carteira investindo 100% em fundos imobiliários, entendeu? 100% em fundos imobiliários. Aí você me diz o seguinte, pô, Leandro, eu quero ganhar um pouquinho mais. Eu quero investir em ações também. Eu vou te dizer, olha, dá para ganhar um pouquinho mais investindo em ações, tá? Do que só fundos imobiliários. Mas você vai correr um pouquinho mais de risco, tudo bem? Olha só, galera, o risco é mínimo, ó. Eu vou aumentar de 7,42 para 7,46 quando eu coloquei 10% de ações na minha carteira. E o risco vai mexer só um pouquinho pro lado aqui, ó. Ó, quase nada. Pô, Leandro, eu quero um pouquinho mais. Agora vocês estão começando a entender aqui, olha só. Vocês estão entendendo por que eu sempre falo nos meus vídeos no YouTube, também falo para os meus clientes da consultoria. Ó, se você é muito conservador, nós vamos começar por fundos imobiliários.
Se você tem um pouquinho mais de apetite ao risco, nós já vamos botar um pezinho em ações. Entendeu? Se você gosta mesmo de aventura, de risco, tem tempo, tem perfil para isso, vamos pesar mais a mão em ações. Justamente por conta disso aqui, galera. Conforme eu vou subir, eu vou passando a minha carteira mais para as ações, vou puxando ela para baixo aqui, ó, eu vou subindo aqui nesse gráfico. Olha só, o último aqui, ó, 100% em ações e 0% em FIX, eu tenho um retorno de 7,81%. Então, o que eu estou fazendo? Eu jogo o meu retorno lá para cima e eu tenho uma elevação do meu risco. Tá entendendo? Então, aqui você vai achar a composição entre IFIX e IBOV de acordo com sua apetite ao risco. Vamos fazer uma outra brincadeirinha. Deixa eu ver se dá para... Olha só. Petro e VEG. Rapidinho, agora vocês já entenderam todo o conceito, né? Vamos começar aqui embaixo, certo? O cara ele tem um retorno de 32,79. 32,79 está aqui, ó. Essa linha aqui, amarela. Vamos lá. O que quer dizer isso? O cara está investindo 100% na Petro. Aí ele chega, pô, Leandro, me ajuda aí a melhorar minha carteira? Vou dizer, cara, beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar VEG na tua carteira. Então, o que eu consigo? Eu posso dizer assim, beleza, eu vou colocar VEG. Você quer me mexer no risco na carteira? Não, o risco está de boa, só quero mais retorno. Então tá, então vamos passar aqui, ó, aqui para cima. Então vai estar entre o 34,15 e 34,38. Vai estar aqui, ó. 34,15 e 34,38. Um desses dois. Então a composição que nós vamos achar nesse caso é você ter 60% a 70% da sua carteira em VEG. É uma ótima relação. Se você quiser pesar um pouquinho mais a mão em VEG, tá? A gente já começa a subir mais o risco daí. Ou seja, é melhor você ter 30% de Petrobras junto com a VEG do que você ter só VEG, de acordo com o Markowitz. Ou seja, mesmo eu considerando a VEG muito melhor do que a Petrobras, se eu tenho 100% do meu capital da VEG, eu não estou diversificando. E eu estou pecando na teoria de Markowitz. Por isso que, por exemplo, eu não tenho 100% da minha carteira em VEG. Entendeu? Por isso. Muito por causa disso também, né? Agora, se o meu cliente chegou aqui, beleza, ele estava 100% investido na Petro, né? E ele disse, pô, Leandro, eu quero melhorar o meu retorno, mas eu também quero melhorar minha segurança. Dá pra gente fazer isso, será? Opa, claro que dá. Então deixa eu ver aqui, ó. Vamos colocar Petro na tua carteira, beleza? Aliás, VEG. E vamos ver quantos que dá para nós chegar aí no teu risco. Puxamos. Opa! Chegamos em 21% o risco, tá bom? Porra, melhorou pra caramba. E o retorno? Saímos de 32,79, fomos para 33,47. Ponto top. Dá até para pegar esse de cima, né? Porque nem vai aumentar o risco quase. Jogamos para 33,70 o retorno. Olha aí, ó. Coisa linda. Entendeu? Mais uma para a gente fortalecer isso aqui. VEG versus OI. O que acontece? O cara chega lá e ele mostra para mim o seguinte. Porra, Leandro, eu tenho 100% da minha carteira em OI. Quanto que você vai ter de retorno? Menos 11,22. Aqui, ó. Primeira linha aqui, ó. 100% da carteira em OI. Aí ele diz assim, eu quero colocar um pouquinho de VEG para aumentar a minha segurança. Cara, se você coloca um pouquinho, você vai, vamos dizer, quanto? Até aqui. Olha só, eu aumentei o meu retorno e diminui o meu risco. Só que o fato é que, olha como esse gráfico ficou. Eu consigo, se eu trouxer meu risco no máximo, eu consigo o máximo de retorno, que é o 35,6%. E aonde que isso está? Isso está justamente aqui, ó. 100% em VEG. Então, quando eu uso a teoria de Markowitz, levando em consideração de 19 a 2024, e comparo uma carteira formada por VEG e OI, a carteira me diz o quê? 100% em VEG. Não tem, nesse caso, não tem por que ter OI. Não quer dizer que eu vou ficar 100% em VEG. Eu vou pegar a VEG e vou colocar mais algumas carteiras. Mas a OI, descarta. Tá aqui, ó, até Markowitz disse que não presta. Entendeu? Beleza. Agora, olha só. Para você entender o seguinte. Eu usei todos os exemplos aqui com apenas 2 ativos. Por quê? Porque senão daria fórmulas complexas demais no Excel e nem vem ao caso. Você não ia entender, talvez, o objetivo dessa aula, que é diversificar carteira. Agora, obviamente, a gente não tem uma carteira formada por 2 ativos.
Alguns têm 5, outros têm 10, outros têm 15, outros têm 30 ativos na carteira. Mas o fato é que se eu pegar, olha só aqui comigo. Se eu pegar alguns de vocês que estão aqui me ouvindo, né, e der mais ou menos o quê? Uns 30 pontos aqui. Cada ponto desse aqui é uma carteira. Cada um de vocês que tem uma carteira de investimentos que ainda não pensou nisso aqui e não fez uma diversificação decente na sua carteira, ou uma diversificação seguindo os princípios de Markowitz, cada uma dessas carteiras estaria abaixo da linha verde, que é justamente o que Markowitz chama da fronteira eficiente. Então a sua carteira pode estar aqui, outra está aqui, outras estão mais longe. Quanto mais longe ela está da linha, quanto mais para baixo ela está, né? Então eu até peguei essa carteira verde aqui, ó. Imagina que a minha carteira está aqui, ó. Peguei uma carteira que está aqui. Diz, cara, tua carteira está muito ruim. Por quê? Olha só. Lembra? Nessa coluna vertical eu tenho retorno e aqui eu tenho risco. Então, se ela está aqui no lugar nessa bolinha verde, eu estou com risco muito alto e um retorno muito baixo. Eu consigo, de acordo com o Markowitz, eu consigo só modificando a distribuição dessa carteira, a distribuição percentual, se o cliente diz assim, não, olha, o meu risco está legal, relaxa, não preciso mexer no risco. Então tá, só vamos mexer na diversificação e a gente vai chegar lá no máximo retorno possível para essa composição, que é até aqui. É impossível passar para fora da linha, tá? A linha criada aqui por Markowitz é a melhor combinação risco-retorno possível para a carteira dada. Então, se você estava aqui, eu consigo melhorar. Agora, se o cliente diz assim, não, peraí, o retorno até tá bom, tá tranquilo, não preciso mais que isso, eu estou com meu patrimônio formado. O que eu estou preocupado é com o risco. Então tá, a gente consegue puxar ela para cá, ó, e encostar aqui. Ou seja, olha o quanto eu diminui de risco, sem mexer no meu retorno. Agora, se está aqui, ainda voltamos mais uma vez, vamos para um último caso aqui. O cliente diz, olha, Leandro, eu estou meio infeliz com o meu retorno, eu acho que dá para melhorar, e eu acho que eu estou correndo muito risco. Então tá, então nós vamos jogar aqui. Nós vamos diminuir o retorno, aliás, diminuir o risco, e também vamos melhorar o retorno. E a gente encosta nessa linha aqui. E aí a gente ajustou na carteira. Beleza? Agora você deve estar se perguntando, que é o próximo passo aqui. Poxa, mas quantos ativos eu devo ter na carteira? Porque quanto mais ativos eu coloco, mais eu vou conseguindo aumentar meu retorno sem aumentar meu risco. Vamos lá. Vou escrever isso aqui, ó, para vocês. Poxa, tá muito pequeno, né? Olha lá, presta atenção no que eu vou falar, porque isso aqui é uma das coisas mais importantes que eu vou falar aqui hoje, tá? Ó. Quanto mais ativos na carteira, mais eu já vou aumentar ali. Vou aumentar o retorno sem aumentar o risco. Cara, isso aqui é uma das coisas mais importantes que eu tenho para te falar aqui hoje. Tá? Ó, grava isso. Quanto mais ativos na carteira, mais eu vou aumentar o retorno sem aumentar o risco. Se eu tiver com as distribuições corretas. Porém, existe um ponto que o efeito é menor. E eu consigo ver isso nesse gráfico aqui, ó, de Markowitz. Quando eu tenho uma ação só na carteira, tá? Então, nesse ponto aqui, ó, eu estaria com uma ação na carteira. Eu tenho um retorno lá em cima. Aliás, aqui é o contrário, tá? Essa linha vertical é o risco. Eu tenho um risco lá em cima. E olha o potencial de retorno. Certo? Aí, eu faço o seguinte. Eu quero diminuir o risco da minha carteira. Aqui, na verdade, aqui a gente parte de retorno constante. Porque, vamos lá. Volta. De novo, para você entender. Essa vertical aqui, ó, é o risco. Essa horizontal aqui é o número de ações. Então, vamos lá. Eu tenho uma ação na carteira. Deixa eu colocar a linha aqui. Ó, coloquei a setinha verde aqui para ficar mais fácil. Então, olha só, eu tenho uma ação só, certo? O meu risco está lá em cima, beleza? E o meu retorno, vamos dizer que travado aqui. Meu retorno é 30% ao ano dessa minha carteira, tá? Não vai mudar isso aqui.
Ó, 30% ao ano é o retorno dessa carteira aqui. Beleza. E eu estou aqui, ó. Eu tenho somente uma ação na carteira. O risco está lá em cima. Agora eu vou adicionar mais uma. O que acontece? O meu risco ele cai para cá, ó. Quando eu adiciono uma segunda ação. Tá aqui, ó. Segunda ação. Beleza? Só que o meu retorno ainda é 30. Eu adiciono uma terceira ação. Meu risco caiu mais um pouco. E o retorno não mexe. Uma quarta. E assim por diante. A partir desse ponto aqui, ó. Olha só. Ele continua melhorando a redução de risco, tá? Porém, ela é quase insignificante. Eu quase não percebo mais. E isso está mais ou menos aqui perto dos 20. Então é por isso que eu digo para vocês que eu gosto da ideia de ter uma carteira de investimentos que varie ali entre 15 a 20 ações, tá? Porque quando eu estou entre 15 a 20 ações, eu estou aqui, ó, nesse ponto aqui. Eu estou no ponto que eu já consegui a máxima redução de risco possível, de acordo com a teoria de Markowitz. Só que eu estou num... Se eu passo de 20, eu começo a ter muito ativo para gerenciar e eu já não tenho mais uma redução significativa. Então acaba não fazendo mais muito sentido. Beleza? Alguns pontos aqui que eu tirei aqui do paper original, tá? Que eu gostaria de falar para vocês, que inclusive Markowitz fala. Olha só. Uma diversificação adequada não depende apenas de uma grande quantidade de ativos. Ter 6 ações de ferrovia na carteira não é diversificar. Diversificar é ter diferentes setores. Cara, por que ele fala isso? Vamos lá, para você entender com tudo que eu expliquei aqui nessa aula de hoje. Se eu tenho 6 ações do setor de energia, por exemplo, que é bem comum, que é mais comum no Brasil, eu ter mais ações do setor de energia. Se dá uma crise no setor de energia, todas as minhas ações tendem a sofrer com aquela crise. Então veja que a correlação e a covariância, elas tendem a ser positiva. E isso faz com que eu não tenha ganho de diversificação. Acontece a mesma coisa com o que eu vi aqui, ó. Deixa eu ver aonde. Aqui, ó. Nesse caso, que eu comparei o IFIX com o IBOV. Ó, é positivo aqui, ó, tá? A correlação e a covariância. Então, eu não consigo ter uma grande diversificação. Eu não consigo jogar o meu risco para a esquerda aqui, ó, jogar meu risco mais para baixo, tá? Então, é por isso que Markowitz fala, não adianta você diversificar tudo dentro do mesmo setor. E quando eu ajudo, por exemplo, meus clientes da consultoria a montar a carteira, eu mostro o quê? Nós vamos ter 6 ações, 7, 8, 10, varia de cliente para cliente, né? Mas a gente faz o possível para não repetir classe de ativo, para não repetir setores, porque aí eu consigo uma correlação e uma covariância negativa que me dá mais segurança. Eu diminuo o risco da minha carteira e aumento o retorno, beleza? Outra coisa que Markowitz falou, é necessário evitar investir em empresa com alta covariância, certo? Covariância positiva, né? Ou até mesmo negativa. Não, negativa não, positiva. Então, é por isso, está relacionado com o que eu falei aqui, ó, da quantidade de ativos que você, da diversificação de setores que você vai ter na carteira. Por fim, ele falou, isso, claro, falou várias outras coisas, né? Mas 3 pontos que me chamaram a atenção aqui. Isso deve servir como base para entender como se alcança o máximo retorno e a menor variação, mas um portfólio sempre parte das suas crenças de cada empresa. Então, cara, isso aqui é uma das coisas mais importantes que ele falou no paper e que eu praticamente fecho essa aula dizendo isso. Gente, um ponto fraco da teoria de Markowitz é que é baseado somente em preço. O preço é o fundamento mais importante aqui, porque simplesmente eu meço risco e diversificação baseado em oscilação de preço, tá? Mas a gente sabe que tem muito mais coisas para olhar em uma empresa. E outra coisa, histórico passado. Então não quer dizer que porque hoje, como eu mostrei ali para vocês, a Oi e a VEG, elas não deveriam estar na mesma carteira, porque a VEG é muito mais segura do que o Oi, e nem compensa ter o Oi, de acordo com o histórico recente e a teoria de Markowitz. Não quer dizer que isso vai continuar sendo assim. Pode ser que para os próximos anos a VEG quebre e a Oi faça o turnaround e se torne uma excelente empresa. Pode ser. Como é que eu vou descobrir isso? Fazendo análise fundamentalista e acompanhando cada uma das empresas, certo? Eu não acho que isso seja fácil de acontecer, mas pode acontecer, entendeu? E isso a teoria não consegue prever. É por isso que o próprio Markowitz, ele deixa aqui na última
na última página aqui, ó. Deixa eu ver, essa aqui, ó. A última página aqui, tá? Tem esses pontos mais importantes aqui, que são as considerações que ele deixa assim, ó. Cuidado, é excelente para você entender o quê? A importância, ó, deve servir como base para entender como se alcança o máximo de retorno e o mínimo de risco. Mas um portfólio sempre parte das crenças que você tem com cada empresa. Primeiro você tem que fazer uma análise fundamentalista, entender se vale a pena, se é um bom negócio, se não é. E aí depois você parte para Markowitz, beleza? Galera, espero que você tenha gostado dessa aula, tá? Se você quiser fazer a consultoria comigo, tem um patrimônio aí, precisa de ajuda, veja que tenho conhecimento de causa, que sou especialista em investimentos, né? Sou certificado pela Ambima como consultor de valores imobiliários, certificado pela Ambima e autorizado pela CVM, tá? Então eu posso te ajudar a organizar seu patrimônio e não é de qualquer forma, né? A gente tem conhecimento de causa, a gente sabe o que está fazendo, né? Com teorias como essa, isso aqui é só uma das teorias que a gente acaba usando aí para pensar no seu caso. Então eu te ajudo a organizar seu patrimônio, tá? O link da minha consultoria tá aqui embaixo. Se você quer fazer um curso, aprender a investir por conta própria, do zero ao avançado, tá? O link eu deixo na descrição aqui do meu curso também para você conhecer. E eu tenho a minha comunidade aqui no YouTube, onde todas as semanas eu faço uma live ao vivo com os membros, faço uma análise do mercado, o que está acontecendo, o que não está acontecendo ali. E eu mostro como que eu vou tomar minhas decisões de investimentos com base no que eu estou vendo ali. Então, e aí eu vou respondendo os membros, vou tirando dúvida, enfim, a gente bate um papo junto ali, né? Eu e os membros da comunidade, todas as semanas eu faço uma live ao vivo. Então, o link está na descrição também. Convido você a participar. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Se não é inscrito, se inscreve aqui e manda esse vídeo para a galera e eu te vejo no próximo. Abraço, fui!